Fala galera, beleza? Eu sou o Mariano e no vídeo de hoje eu vou trazer o que você deve comer no seu pré-treino. A primeira coisa aqui que eu quero falar é que pré-treino não é necessariamente a refeição que você faz antes de fazer alguma atividade física. Ela é o conjunto de refeições, conjunto de alimentos que você ingeriu antes de fazer essa atividade física. Então, por exemplo, se você vai na academia à noite e você janta antes de ir lá, a janta não é seu pré-treino. Seu pré-treino é tudo que veio antes dela, durante o dia. E qual que é o objetivo do pré-treino? É inibir a insulinemia. Ou seja, te dar energia ali, manter a glicemia. A glicemia não é ruim quando você vai fazer atividade física, porque ela mantém os seus níveis de energia estáveis. Ela só é ruim quando você não está fazendo atividade física. E aí, se ela for prolongada em um alto nível por um bom tempo, ela pode causar até mesmo diabetes. E não só a glicemia, a gente também tem que manter a aminoacidemia, que são os aminoácidos, os produtos das proteínas que são quebradas. É proteína, a grosso modo. Então você também tem que manter os níveis de aminoácidos estáveis no sangue, porque senão você pode carecer daquilo ali e faltar energia para você. E se você não tiver acostumado a treinar, por exemplo, em jejum, você pode até desmaiar. Então, você precisa de ingerir carboidrato, proteína e gordura. Não só, igual alguns falam, precisa de ingerir carboidrato e proteína. Tudo é bem-vindo, desde que você faça da forma correta. A função do carboidrato é manter a glicemia, além dela, o glicogênio ativo dentro do seu músculo. O glicogênio é a energia que o seu músculo estoca para você utilizar durante alguma atividade física. As proteínas e os carboidratos, elas devem ser ingeridas algumas horas antes então de você fazer atividade física. Por quê? Porque quando ela entra no nosso corpo, ela faz algumas reações enzimáticas que vão demorar para colocar ela na nossa corrente sanguínea. Por exemplo, a proteína, ela fica algumas horas no seu estômago ali, sendo digerida, por exemplo, por uma enzima que chama pepsina. Ela não digere na hora, ela demora a ser digerida. Tanto é que o efeito térmico da proteína é maior. Quando você come uma proteína, seu corpo gasta mais energia para digerir ela que, por exemplo, a gordura. Então, até por isso, quem ingere muita proteína dificilmente vai ser uma pessoa gorda. E consoante ao consumo de carboidrato, ele deve variar de acordo com o carboidrato que você come. Por exemplo, se antes do treino você for consumir algum produto que tenha açúcar, o açúcar é de um alto índice glicêmico, ou seja, ele entra rápido no nosso sangue. Ele está ali ativo no nosso sangue rapidamente depois que a gente ingere. Então, quanto mais simples for esse carboidrato, como por exemplo o açúcar, mais perto do treino você pode comer, se você quiser. Você pode, não deve. Já a proteína é também o mesmo. Se você consome o whey, ele deve ser consumido mais perto do treino, se você quiser. Agora, se você come uma carne, ela deve ser consumida ali umas 3 horas antes, porque ela vai demorar para entrar ali no seu sangue e te fornecer aquela energia. Então, não é todo mundo que é igual, não é todo mundo que tem a mesma rotina, então eu vou dar alguns exemplos aqui mais específicos. Para uma pessoa que treina em jejum, aquela pessoa que fica ocupada o dia inteiro e só acorda de manhã e só tem esse horário para ir na academia, ela deve fazer uma ingestão de carboidratos e proteínas à noite, por exemplo. Porque aquilo ali, principalmente proteínas como a albumina, alguma proteína da carne, e os carboidratos mais complexos, que são, por exemplo, do feijão, batata doce, eles vão demorar mais a entrar na nossa corrente. Então, a gente pode ingerir esses carboidratos e proteínas mais complexas no período da noite. Que aí, quando você acordar e tiver tempo para fazer isso, então você vai ter a energia necessária. Agora, uma pessoa que treina à noite, muito provavelmente ela já fez algumas refeições antes. Então ela não precisa preocupar tanto em questão a isso. Mas é bom certificar que algumas horas antes ela também tenha comido carboidratos e proteína. Porque se ela tiver feito essa ingestão de carboidrato e proteína antes, ela também vai manter a síntese proteica maior.
A síntese proteica, ela vive acontecendo no nosso corpo. Catabolismo, hipertrofia, eles vivem acontecendo. Mas para você que quer ganhar músculo, por exemplo, perder gordura, o que você quer é que aconteça mais hipertrofia do que catabolismo. Então, é meio que indiferente o horário que você come se você treina à tarde ou à noite. Mas alguns estudos também evidenciam que se você come proteína perto do treino, a sua síntese proteica tende a ficar aumentada, assim como se você ingere depois que você foi. Mas eu também vou fazer um vídeo sobre isso, que é o pós-treino. Então, se você treina em jejum, a orientação de comida que você pode ingerir pela noite é, por exemplo, leite, que vai ter a proteína que chama caseína, que demora muito para entrar na nossa corrente sanguínea, comer carne, ou ovos, ou até mesmo peixes, que vão te deixar abastecido para o dia seguinte. É também importante você utilizar alguma fonte de carboidrato complexo, como por exemplo, aveia, batata doce, arroz com feijão, algum carboidrato complexo que vai te auxiliar ali para o dia seguinte, porque ele vai ser estocado como glicogênio. Para o nosso corpo fazer glicogênio, ele demora de 4 a 6 horas. Então você não deve comer aquilo ali achando que vai te ajudar. Eu fiz uma refeição ali grande, então eu posso ir para academia porque meu músculo tá cheio. Não é assim, ele demora a encher. E para uma pessoa que vai treinar à tarde ou à noite, por exemplo, ela provavelmente já fez algumas refeições. E também é importante então que, caso ela queira, é indicado que ela consuma carboidratos e proteínas. Quanto mais simples o carboidrato, mais próximo do treino ela pode consumir para ter alguns benefícios com aquilo ali. Agora, vamos falar o contrário. E se você for muito cheio para academia, tiver comido muito, for muito cheio, o que acontece? O que acontece é que se você não estiver acostumado e o seu sistema muscular estiver demandando muito sangue, você pode até mesmo vomitar. E isso é muito comum quando você bebe leite ou alguma coisa que demora a digerir, alguma coisa mais pesada, e vai fazer alguma atividade física, porque o seu estômago ele demanda nutrientes e sangue para digerir aquilo ali também. E aí o seu músculo vai estar competindo com ele. Mas é só você não exagerar. Se você quiser comer antes para se sentir melhor, você pode sim. É assim como eu também sinto. Se eu não comer antes e for com fome, mesmo que o meu músculo esteja cheio, pela fome eu não consigo render. Então você deve comer antes para obter o máximo do desempenho. Antes que eu falo é de 2 a 3 horas antes, até 1 hora e meia, mas isso também vai depender da pessoa. E eu também não posso ficar dando um exemplo tão específico de cada pessoa, porque cada pessoa vai ter o intestino de um jeito. Mas a média é você comer ali entre 3 a 1 hora e meia antes de fazer atividade física. Mas então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, eu peço que você se inscreva aí embaixo e deixe o seu like, porque isso me ajuda demais e me motiva a estar trazendo vídeos informativos, como eu também estou trazendo todas as quartas-feiras. Então, eu peço que você também ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Fico muito agradecido por você ter assistido até o final e é nóis!